Chegamos a mais um vídeo do canal Mistérios do Universo Espiritual, né? Desde já peço a você que divulgue esse canal para mim, ok? Eu quero gravar para você aqui os dois temas centrais das Escrituras Sagradas nesse vídeo: a lei e a graça. Em todas as Escrituras Sagradas, esses dois temas são pertinentes. Esses dois temas são os temas assim que estão inseridos em todas as situações. A lei de Deus, a graça de Deus, esses dois assuntos, eles estão inseridos em toda a Escritura, como eu falei, e eles estão envolvidos na questão da salvação do ser humano. Há uma confusão no mundo cristão sobre a salvação, muitas das vezes. Muitos creem, né, e evidentemente dizem a lei, nós somos salvos pela graça de Deus, né? Sim, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, né? Mas e a lei de Deus? Há uns dizem assim, nós somos salvos pela graça de Deus, né? E a lei, tudo se cumpriu na cruz de Cristo. Jesus cravou a lei na cruz de Cristo, na cruz tudo se cumpriu, mas podemos transgredir a lei de Deus? Afinal de contas, há um monte de crenças, de formas de crenças, né, como eu citei agora. Mas, afinal de contas, como conciliar esses dois assuntos? Eles são inseparáveis, na verdade. Eles são inseparáveis, né? A lei de Deus e a graça de Deus. Qual a função de cada um? A gente precisa entender isso. O grande problema é que as pessoas fazem confusão. Não tem essa de que a lei foi abolida, não. Não existe isso. E não tem essa também de que alguns por exemplo, acreditam e falam que os adventistas vivem o tempo da lei, que hoje nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento. Há uma confusão de ideias. Mas, afinal de contas, como conciliar, como entender essas questões? Vamos lá. Salvação. O homem, ele é salvo unicamente pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim, no Novo Testamento, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, no caso da salvação, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um presente dado por Deus. O homem não é salvo por ele pertencer a uma igreja, por ele ser sacerdote, por ele ser padre, por ele ser bispo. Nada disso. O homem é salvo unicamente pela graça de Deus. É um presente. O que é a graça de Deus? É um presente, não é de graça. Pois Jesus pagou esse preço. E um preço altíssimo. Então, assim, mas é um presente que Jesus conquistou e Jesus concede ao homem. Ele dá um presente ao homem. E ponto final. Ok? No entanto, aí surgem aquelas questões que as pessoas discutem. Se o homem é salvo pela graça de Deus, por que ele tem que guardar a lei? Como que a lei encaixa com essa ideia da salvação, da graça? Na verdade, a lei de Deus, cada um tem a sua função. A lei de Deus, o homem é salvo pela graça de Cristo. Mas a lei de Deus é a base do governo do céu. A lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. Ela é a expressão do caráter de Deus. A lei de Deus se resume em amor, né? Qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, versículo 37 em diante. Jesus disse assim que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E depois ele disse que amar, o segundo semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. Primeiro ponto. O segundo ponto, a lei de Deus, ela aponta o pecado. Ela revela o pecado. Isso você encontra no livro de Efésios, capítulo 3. Ela foi adicionada, acrescentada por causa do pecado. Ela aponta o pecado, a lei de Deus. Ela revela o que é pecado. Alguém disse assim que a lei de Deus, ela é como se fosse um espelho. Que quando a pessoa olha no espelho, você olha para o espelho, aí para você ver se tem algum defeito, alguma coisa na sua face, no seu rosto. Só que o espelho ele mostra
o seu rosto, mostra alguma coisa se tiver no seu rosto. No entanto, ele não tira essa mancha, esse defeito, essa coisa. Não, ele apenas mostra. Entende? Então, a lei de Deus é semelhante ao espelho. Ela aponta, ela mostra o pecado. Ela mostra o pecado. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, eu vou abrir aqui, diz assim, deixa eu abrir aqui, 1 João 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se alguém te perguntasse assim, qual é a definição de pecado? Já parou para pensar nisso? Se alguém dissesse assim, o que é pecado? Perguntasse a você, o que é pecado? A Bíblia responde. A única definição bíblica que nós temos de pecado é transgressão da lei, é desobediência à lei. Então o que acontece? Então a lei, ela mostra, ela aponta o pecado. O que é pecado? Você está andando na rua, aí passa uma mulher, de repente com uma roupa bem lá, né? Bem provocante. Aí você vai olhar, a lei diz assim, não cobiçarás. Não é esse o mandamento, se não me engano, o 7º? Então, a lei diz, aí Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, se o seu olho te faz tropeçar, arranque-o fora, que é melhor entrar no céu cego do que com o olho, do que ir para o inferno enxergando bem. O que Jesus estava dizendo é para você tirar os olhos. Entende? Então, assim, a lei ela é um muro de proteção. Ela diz, olha, você não olha, isso aí você vai pecar. Você vai desejar, você vai cobiçar no coração e você vai pecar. Entende? Então a lei, ela é um muro de proteção, ela mostra o pecado, entende? E a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, ela mostra o que é pecado na nossa vida. Lembra do espelho da sujeira que eu falei agora? Mostra o seu rosto, mas ela não tira, o espelho não tira a sujeira. A lei não tira o pecado da nossa vida, ela mostra e ela cobra de nós perfeição. Então, o que acontece? Então, a gente vê a sujeira, porque a lei mostra o que é pecado. Em Romanos 7, Jesus disse assim, Paulo diz assim, eu não saberia se é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não sabia o que é cobiça. É a lei que mostra o que é pecado. Ela diz assim, não cobiçarás. Se você está andando, você vê alguém que tem um carrão, você fala, caramba, que carrão maravilhoso, eu quero esse carro para mim. A lei diz assim, não cobiça as coisas dos outros. Entende? Mas se você cobiçou, você pecou. E agora? Ela não tira o seu pecado da sua vida. Então, agora entra a graça. E entra a graça, falar de graça, é falar de Jesus Cristo. Então, entra Jesus Cristo. João 29 diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus quem tira o pecado da nossa vida. Quando nós confessamos a Ele e entregamos a Ele esse pecado. Entende? Então, assim, a lei de Deus, ela revela o caráter amoroso de Deus, ela revela, ela aponta, mostra o que é pecado, entendeu? Ela mostra o que é pecado. E aí, ela mostra que e depois que nós vemos o pecado, que nós cometemos o pecado, precisamos o quê? De salvação. E quem pode dar salvação é só o Salvador, Jesus Cristo. Entende? É por isso que ele diz assim, vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados. É o pecado que traz cansaço na nossa alma, na nossa vida. Então, João 29 diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme eu falei agora. Então, essa é a função da lei, entende? Aqui, é tanto que terminando esse vídeo, eu vou abrir aqui em Apocalipse. Quem são os santos dos últimos dias, na época que nós estamos vivendo? Você vai ver o que o Apocalipse diz, quais são os santos. Apocalipse 12, versículo 17. Então, antes de eu ler aqui, eu vou fazer um resumão para você rapidamente para ir fechando. Veja bem, o que acontece? Então, eu peco. Aí eu preciso do Salvador. A lei mostra o que é pecado. E ela exige perfeição da minha vida que eu não tenho para dar. Então eu vou a Jesus Cristo. Buscar o Senhor, o poder da vida dele, confessar. Se confessar, 1 João 2, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Então eu vou a Jesus Cristo e ele recebo dele graça, purificação, justificação, graça e poder para andar na presença dele e da sua lei sem cometer erros. E toda vez que eu cometer erro, eu vou precisar ir até ele para poder vencer o mal, ok?
Então, nós entendemos aqui qual a função da lei e da graça, ok? Então, os dois assuntos estão interligados, eles são inseparáveis. A lei de Deus e a graça de Deus. A lei de Deus também, finalizando, que eu não falei ainda, é a base, a base do governo, é a lei que rege o universo de Deus. Todo o universo é regido pelo amor de Deus, governado pelo amor. Os seres angelicais, espirituais, são regidos pela lei de amor. Por amor, eles... O mosquito está trabalhando aqui. Por amor, eles obedecem a Deus e adoram. E obedecem a sua lei, ok? Agora, para finalizar esse vídeo, que já está um pouquinho grande, o que acontece? As características dos santos dos últimos dias... Apocalipse apresenta com duas características. Apocalipse 12, 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E aqui fala quais são os descendentes dessa mulher, que é a igreja de Deus. É os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, os santos aqui são apresentados, os restantes da descendência, o povo de Deus, é apresentado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entende? Aqui em Apocalipse 14, 12 também é apresentado assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, não é só os mandamentos, ou não é só a fé. Os santos, os filhos de Deus, é apresentado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus, que guardam o mandamento de Deus, que obedece à lei de Deus, o sistema de governo de Deus universal e eterno, e aqueles que têm fé em Jesus, porque pela fé em Jesus Cristo são salvos. Ok? Então, lei e graça andam juntos de mão dada, são inseparáveis. A lei de Deus aponta o pecado, é a base, é o governo de Deus, do governo do universo de Deus, e a graça de Deus é o meio pelo qual o homem é salvo por Jesus Cristo. E hoje, enquanto ele ainda não entrou na eternidade sem fim, a graça por meio da graça de Jesus Cristo, ele anda perante essa lei, obedecendo ela. Em nome de Jesus, que possamos obedecer esta lei eterna, assim como os anjos obedecem, e que possamos, por meio de Jesus Cristo, comunhão viva com ele, andar na presença dessa lei, perante essa lei, amando a Jesus Cristo. Porque em João 14,15 diz que se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Em nome de Jesus, tenha um relacionamento firme com Jesus, eterno, a ponto de, por esse amor, que por amor a ele, obedecer a sua lei. Em nome de Jesus, amém.